Se você atende pacientes idosos na sua prática, eu tenho absoluta certeza que você se depara com pacientes com queixas cognitivas. Mas como fazer uma anamnese cognitiva da forma correta, da forma mais apropriada? É sobre isso que a gente vai falar no podcast dessa vez. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Gericles. E olha só, a gente está seguindo aqui uma sequência falando muito sobre cognição, né? Então já falamos sobre algumas demências, demência frontotemporal, demência com corpos de Levy, e chegou hoje o dia da gente separar esse podcast aqui para falar sobre anamnese cognitiva. E eu vou lhe dizer, Daniel, talvez esse sim seja a aula mais importante que a gente vai ter quando a gente começa a falar sobre cognição. Ah, Porque a gente vai separar agora e vai colocar na mesa quais são os campos da cognição, os domínios cognitivos que a gente precisa estar dominando de fato para poder entender a doença, não é isso? então, vê só, você sabe de fato quais são os domínios O cognitivos. que são os domínios cognitivos, né? E mais, diante da história clínica ali que o paciente ou o familiar do paciente narra para você na consulta, você sabe separar, opa, essa queixa aqui diz respeito a esse domínio cognitivo, essa outra queixa aqui diz respeito a outro domínio cognitivo. Você sabe fazer isso? E por que você precisa saber fazer isso, né? Para que você precisa saber fazer isso? Então, se liga aí que o podcast de hoje é para você. Tá? Se você tem dúvidas, dificuldades nisso, o podcast é para você. É isso E aí. eu vou apresentar aqui para vocês o nosso convidado ilustre, que vai falar aqui para a gente um pouco sobre isso, inclusive porque ele escreveu um artigo massa, top, que está lá no nosso blog, né, sobre domínios cognitivos. Eu falo aqui para vocês de Andrei. Andrei, e aí, Andrei, muito bem-vindo ao nosso podcast, estreando aqui, né? Primeira vez de Andrei. Verdade, verdade. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Uma honra e uma grande responsabilidade, né? E Andrei, que foi residente na mesma casa em que eu fui residente, um pouquinho depois que eu saí de lá, né? Lá no Hospital das Clínicas do Na HC, Federal University. Federal Pernambuco, University. Federal Então, University. Andrei é geriatra, foi nosso residente de geriatria na Universidade Federal de Pernambuco, no HC da UFPE. Grande residente ele foi e hoje é um grande geriatra e é colaborador do Gericles. Ele tem, vira e mexe, escrito artigos muito tops, muito legais, né? Principalmente na área de cognição, que é uma área que encanta muito o Andrei. E a gente vai falar hoje aqui, principalmente sobre um dos artigos que recentemente o Andrei postou lá no nosso blog. Se você não conhece o blog, por favor, dê um pause aí e vá dar uma olhadinha lá, porque é importante, né, Daniel? Então, Andrei tem feito artigos massa e fez um recentemente sobre domínios cognitivos e como a gente avaliar cada um dos domínios cognitivos. E é sobre isso que a gente vai falar, inclusive porque é um assunto que muitas pessoas não dominam, não dominam, Eu tive né? um susto agora que tu falou. Tu deu um grito, mas eu domino sim. Então vamos lá. Olha, como eu estava dizendo antes da vinheta rolar, provavelmente não, certamente quem atende idosos, o dia a dia, né? Não tem como você ter uma manhã, uma tarde de atendimento ali no ambulatório, consultório, atendendo idosos, que você não vai se deparar com algum idoso com queixa cognitiva trazido por ele ou pela família. Talvez esse seja um dos principais motivos para busca do paciente ou dos familiares pelo atendimento ao paciente idoso. Acho que vai transitar por falas de familiares e pacientes que a gente vai conseguir desenhar mais ou menos onde é que a gente vai estar no campo da memória em sendo assim no diagnóstico. A gente vê muitas vezes o paciente chega no diagnóstico tardio, né? 10 anos depois, ele ganha lá uma alcunha de demência de Alzheimer. Quando você vai olhando no tempo, não era demência de Alzheimer. Eram outros campos que foram acometidos e não foram identificados ao longo da história. E a gente vai tentar ver se delinear melhor isso hoje aqui. Bom, a gente sabe que existem várias definições, né? Que se a gente vai olhar numa fonte, diz que são tantos domínios cognitivos, já em outras fontes relata que são 6 domínios cognitivos, outros que são 8 domínios cognitivos. A gente vai se basear aqui, foi o que inclusive Andrei se baseou
para escrever o artigo dele no que diz a Associação Brasileira de Neurologia, né, Andrei? Isso. A gente vai comentar sobre alguns domínios cognitivos, né? Os 8 principais, talvez, que é o que mais a gente se depara na prática. Falar um pouquinho de memória, atenção, função executiva, linguagem, visoespacial, visoperceptiva, praxias e cognição social. Seriam esses 8 domínios que ajudam a gente a definir mais ou menos qual é o tipo de demência, talvez, né? É. E uma coisa interessante que eu queria colocar aqui é que a cognição ela é uma coisa só, não é? A cognição, ela. Por que a gente está falando de 8 campos da cognição? Olha, a cognição é uma só. A gente tem a nossa cognição e ela faz as nossas coisas. E muitas vezes fazer uma determinada ação, ela vai usar um pouquinho de cognição social, um pouquinho de Motora. motora, talvez um pouquinho de linguagem e tal. E as coisas ali, elas se completam. Agora, de forma didática, para que a gente consiga dar diagnósticos e entender padrões de algumas patologias, é importante que a gente didaticamente separe a cognição em alguns campos. Então, nada mais é do que a gente dizer assim, ó, uma pessoa que consegue fazer tal coisa, por exemplo, falar motricidade da boca para mexer a língua e emitir o som, aquilo a gente vai chamar de linguagem, ou então de escrita, não é? E uma pessoa que consegue pegar um celular e fingir que está falando no celular, a gente vai fazer aquilo como uma praxia, uma capacidade, uma habilidade de você executar uma tarefa, por exemplo. Então, na verdade, isso não vem para complicar, mas sim para facilitar a compreensão de uma coisa que é extremamente complexa, que é a cognição. Acho que E antes. Diz Acho que assim, o grande momento do clínico, né, não do especialista na frente do paciente com distúrbio cognitivo, é justamente ele identificar que não é só memória que a pessoa perde. As pessoas associam muito assim com a demência, tem demência de Lewy. Cadê a perda de memória É a imediata? memória. Né? Ficam assim, cadê a memória? Cadê a memória? Inclusive, é o relato do próprio familiar, considerado o diagnóstico de um quadro demencial, que não tem ainda o comprometimento completo da parte da memória, que a gente vai falar aqui do componente imediato. Mas você sabe que tem outros componentes de cognitivos alterados que você vai identificar e trilhar através dos testes. Exato. E Então- foi exatamente assim que a gente conseguiu separar os campos da Isso. cognição. Porque quando você viu uma determinada situação em que aquela pessoa, ela conseguia se lembrar de todo mundo, interagir com todo mundo, mas quando dizia, finge que está com o celular no ouvido, ela não conseguia fazer. Opa, ela perdeu uma coisa e não Isso. perdeu a outra. É. Passa uma... E fazia. E E fazia. ela usava o celular e fazia E e não usava tá o celular sabendo e não mais. sabia abstrair e tal. E a verdade, a importância da gente falar aqui sobre a anamnese cognitiva é porque a gente sabe que existem várias etiologias, várias doenças que podem contribuir para transtorno neurocognitivo, né, para demência, tá? No final, Que é um nome novo, é um novo nome. na parte final, na evolução, ao longo da evolução de todos esses tipos diferentes de demência, vão convergir para uma síndrome demencial avançada em que todos esses domínios costumam estar alterados, prejudicados. Mas na fase inicial de cada uma dessas doenças que levam à demência, cada uma delas tem uma particularidade em que tendem a predominantemente acometer, impactar mais um domínio cognitivo do que outro, né? É o caso que a gente vai discutir aqui na demência com Cox-Levy, o que é que altera primeiro? Na afasia progressiva primária, o que é que altera primeiro? Na doença de Alzheimer, o que é que altera primeiro? E saber fazer uma anamnese cognitiva é muito importante porque a gente vai ter insights, né? Levantar possibilidades, levantar suspeitas de qual doença o paciente que está na nossa frente ele pode Ô, ter. Gomes, eu prometo que eu vou deixar o Andrei falar. Aqui tá situação aí. É, Mas eu queria só pontuar uma coisa antes para tentar situar o leitor. O leitor, quem está ouvindo, na verdade. Ouvidor. O leitor, o ouvidor, ouve leitor. Ouvidor. O ouve leitor, Ouvidor. que é o que está lendo o site e que está ouvindo a gente agora. O que está vendo no YouTube. Que é o seguinte, na AGA, a gente está falando aqui da AGA propriamente dita, né? A gente teria na parte de memória antes dos testes aplicáveis durante a consulta. A gente está avaliando justamente a memória desse paciente. Então, Por nesse exemplo, né? nesse Por sentido até, exemplo, a memória. quando o Gomes citou que tinha outros conceitos de outros campos de domínio, tem ainda dois domínios que o UpToDate coloca, que é o nível de consciência e a parte de humor, que a gente não avalia nesse momento na parte da memória, a gente avalia depois com outros testes, até o exame clínico mesmo, Glasgow 15, essas coisas, Ele coloca E- como domínio cognitivo humor. Né? coloca. Esse- E aí esse é o o- AGDS para avaliar a questão do humor. Então a gente separa nesse momento
e vai falar os domínios que Andrei está ali se É, coçando faz meia hora para falar. E Não, Não, mas é porque é isso. Fala sobre isso, André, um pouquinho aí. mas até é o lado bom de ser geriatra, né? O humor a gente sempre vai avaliar, e a atenção Não, a gente também. vai bulir em tudo, o resto Sempre é vai mexer dúvida. com tudo, né? É. E acho que muito interessante falar já que a avaliação cognitiva já começa no começo da consulta, né? A forma como o paciente fala sua história, Isso. você já percebe ali sinais de que esse paciente já está esquecido, comprometimento de memória, quando ele não consegue contar bem a sua queixa, fica olhando direto para o acompanhante, como é mesmo, né? Aquela história, você já... Sinal do. Como é o sinal da. Sinal de olhar para o lado. Sinal do Isso aí Se existe algum epônimo para isso, eu não sei, mas sinal de olhar do lado. Esse é muito bom. Isso é muito comum, né? O diagnóstico é na pré-consulta, né? Antes de começar, você já tem Do a jeito como noção. ele O vai senhor nasceu falando. onde? Aí ele. É. Onde mesmo? Você é retalhado, assim. Aí você vê se o paciente está com o pensamento organizado, se ele está atento, se ele está com o nível de consciência preservado, né? Então, no primeiro Já começa contato, ali, assim, né? você já perguntou como é que você está se sentindo, tá tudo bem hoje, como é que vai? Você já percebe como é que está o paciente, né? Então, o primeiro ponto da avaliação cognitiva já começa no primeiro... Cerebrolálico também. Inclusive, na AGA, quando você vai fazer a BVD e a IVD, você já está fazendo a avaliação do domínio cognitivo, né? Sim. Se ele começar a perder alguns campos ali da IVD, a BVD é uma coisa muito mais tardia, mas você já sabe que ele tem ali algum déficit de Sim, memória. você Se consegue... ele tinha e perdeu, você já está ali numa área de déficit de memória de Isso. domínio cognitivo. Deixou de cozinhar por quê? Tá errando a receita, não tá conseguindo mais seguir o passo a passo, Está se perdendo no supermercado. Aí eu sempre pergunto, ela faz o quê? Ela cozinha e fica bom. Eu digo, fica gostoso. Fica, doutor. A comida de boinha é boa demais. Eu digo, olha, então ainda tá Tá preservado. bom, tá Então, temperando bem. Andrei, antes da gente falar especificamente de um domínio por outro, repete aí, né? Que você falou. Quais são os 8 domínios cognitivos Que a gente escolheu esses que a gente oito, escolheu né? esses Isso, 8? isso, os 8 básicos. Baseado na Sociedade Brasileira de Neurologia, não é isso? Isso, a gente está Ok. usando um... Pegando os 8 domínios cognitivos, a gente pode pegar o principal, talvez o mais conhecido, a memória, né? Tem vários subtipos, eu acho que a gente não vai entrar tanto nessa divisão, mas é a capacidade de você aprender e armazenar informações, certo? Recebidas, de forma bem básica. Com exemplos fica até mais fácil, mas isso aí, naturalmente, a maioria das pessoas já entende, né? A atenção, a capacidade de manter o foco, de fazer múltiplas tarefas, isso sem se distrair facilmente com estímulos externos. Então, você é capaz de manter a atenção é outro domínio cognitivo. A função executiva, a capacidade de planejar e executar determinada tarefa e avaliar se aquela ação foi adequada. Então, tudo isso aí faz parte da função executiva. A linguagem, né, a nossa capacidade humana de se comunicar por meio de símbolos, aí pode ser pela escrita, pela leitura, pela fala, tá? A função visoespacial é como você processa o que você está recebendo da parte visual, em termos de localização no espaço, né? Como o próprio nome já diz. E a função visoperceptiva ou visoconstrutiva é como você percebe e reconhece os objetos, né? A forma, a cor, o tamanho, certo? Isso tem muito a ver com Então, temos aí, reconhecimento. para não confundir, visoespacial diz respeito muito à localização no espaço, Isso. né? Então, o paciente que está se perdendo na rua ou se perde dentro de casa, né? Diz respeito a esse domínio. Isso. E a visoperceptiva, que é a capacidade de perceber, reconhecer objetos fáceis. Então, por exemplo, a pessoa passa a não reconhecer os rostos familiares, né? Isso. A prosopagnosia, né? Isso, mais comum nas pessoas com Alzheimer já mais avançado, né? Tem um filme também. Então, né? visoperceptivo. Então, seguindo aí, André. Deve ter um filme de prosópolis, mas depois eu conto. Depois eu Tá conto. bom. Deixa o pessoal curioso e eu vou contar pro final. Tem as praxias, né? Praxia é uma definição talvez mais difícil de entender, mas com exemplo fica mais fácil, né? Que é quando você tem a habilidade de executar um ato motor organizado que você aprendeu, certo? Então, quando a gente entende o que é uma praxia, fica mais fácil entender o que significa praxia. E a cognição social é quando você perde a empatia, você tem um comportamento socialmente inapropriado para determinada situação. Então, isso tem muito a ver com a cultura da pessoa, da sociedade que você vive. Então, mas a perda dessa capacidade de saber se portar em determinada situação diz muito a ver com a cognição social. E que a gente tem pouco teste, na verdade. A gente faz mais a avaliação na consulta do que propriamente os testes de memória mais Uma comuns. avaliação subjetiva. O isso. Minimentor não vai ver isso, e nem muito menos o MOCA, mas a consulta sim. E é interessante, eu queria frisar um pouquinho, que existem alterações nesses campos da cognição com o envelhecimento normal. Então, a partir do momento em que a gente vai envelhecendo, alguns desses campos cognitivos podem se alterar, e isso é normal. Vou lhe dizer, por exemplo,
a inteligência, se a gente fosse colocar a inteligência ali, a inteligência fluida ou a memória, que é aquela mais rápida, ela vai ser mais facilmente eh, diminuída. Então você vai ter uma velocidade de processamento menor, aquela inteligência fluida de coisas ali, de execução, de aprendizado novo, é mais difícil, né? E aquela inteligência cristalizada, aquele conhecimento mais arraigado, por exemplo, dirigir ou amarrar um cadastro, ele tende a se manter, né, de forma mais. Então, a gente pode ter um prejuízozinho e ser normal em alguns campos cognitivos, né? A aplaxia, por exemplo, parte do pressuposto que você não tem nenhum déficit motor. Isso. Para Nem, potenciar a nem, nem, apraxia. nem a dificuldade de realizar aquilo para a natureza mesmo de uma pessoa que não teve a capacidade de Isso. desenvolver aquele. Por exemplo, em habilidades visoespaciais, a gente pode ter um prejuízo, isso é normal, certo? Eu estou falando de alterações normais do envelhecimento. A cópia complexa de um desenho, isso pode ser prejudicado um pouco com o envelhecimento. A montagem mental de objetos, por exemplo, você recebe um estante, você vai montar aquela estante. E para você montar aquela estante mentalmente, antes de você fazer aquilo ali, pode ser um pouco mais difícil, e você vai ter um tempo maior para conseguir montar aquilo e vai precisar de alguma coisa. Por exemplo, fluência verbal, a quantidade de palavras que a gente vai falar em um determinado tempo, ela vai ser possivelmente, potencialmente reduzida com o envelhecimento. Ou então, muitas vezes, você vai ter que buscar uma palavra que ele demora um pouquinho. Então, você está falando com um idoso, ele fala um pouquinho mais devagar, já percebeu? Você vai falar com o idoso, ele está ali, como é aquela palavra e tal. E aquilo ali, às vezes, aquele busca também é normal, que isso aí no caso, é a linguagem, né? Na memória, É um discreto declínio, né? Diga-se de passagem que discreto. normalmente isso não impacta No dia a no dia, dia a né? dia, na Você consegue funcionalidade. conversar, É você... aquela, uma vez você citou isso, né? Não me lembro quem foi o profissional em inglês, professor que falou isso. Ele falou assim, em inglês, que foi mais bonito, né? How much to forgive is too much. Então, que assim, em português fica difícil traduzir, mas How much too much? o quanto de esquecer é muito, né? É aquilo, foi o Peterson, que foi um dos grandes escritores sobre CCL, hoje em dia transtorno cognitivo menor, né? O Peterson, que fez o CCL, comprometimento cognitivo leve, como a gente gosta mais de chamar, ele falou muito sobre isso, e ele ficava naquela ali. E foi em 1994, 95, sei lá, um negócio assim, eu esqueci a data, que ele definiu esse negócio. É aquilo que nem é demais, que prejudica a funcionalidade, e aquilo que nem é de menos, que você está normal. E a gente vai ter um podcast só sobre CCL, né? Isso. Bom, Então, mas tem vê mais coisa. só, Deixa eu falar mais um pouquinho. Eu falei um pouquinho de memória, de linguagem, de habilidade visoespacial, função motora, né? Assim, e agora talvez função executiva. Então, por exemplo, formação de conceitos, abstração, flexibilidade mental, de você ali abstrair algumas situações, é um pouco mais difícil para uma pessoa mais idosa. E aquilo é normal. Então você perde um pouco da abstração. Às vezes um neto vai conversar com um avô e ele fala um negocinho e ele, de uma abstração que ele precisa, de uma coisa mágica, e o avô não consegue entrar na viagem muito ali, e aquele avô tá normal. Aquilo ali faz parte do envelhecimento. Outra coisa, em atenção. Em atenção, um dos maiores prejuízos que a gente vai ter é na multitarefa. Não que multitarefa seja uma coisa saudável, eu tenho até visto, isso não é muito bom para a gente fazer multitarefa, né? Mas assim, a gente faz ainda assim o tempo todo, né? Então, o que é que acontece? No idoso, isso fica muito mais prejudicado. Você consegue diminuir, você termina diminuindo sua capacidade de fazer Nossa. mais de uma coisa ao mesmo tempo. E isso é normal. São alterações normais do envelhecimento na cognição. Eu até perguntar, Andrei, na prática, no dia a dia, né? Chega aquele paciente e acha que está, ele referindo, acha que está perdendo memória. E aí, quando a gente pergunta ao delay, até a Rafa está chamando a atenção, ele diz, não, depois ele se lembra, sem ter que usar de um recurso A velocidade de escrito. processamento, o delay que você quer dizer, né? Então sem ter que usar, até no mesmo dia, ele lembra, não precisa passar um dia para ele lembrar, nem ninguém tem que dar uma pista para ele, mas ele, e também não precisa anotar. E André, dentro do domínio cognitivo da parte de memória, quando é que a gente considera isso alterado especificamente? E que tipos a gente poderia subdividi-lo de uma forma simples para entender? Assim, essa queixa do esquecimento, tá perdendo objetos, por exemplo, às vezes pode dizer muito mais da atenção, né? É o paciente que está desatento, aí perde um objeto e depois lembra. O reconhecimento, inclusive, quando a gente aplica um teste cognitivo, o paciente consegue evocar ou reconhecer, ou ter essa lembrança depois,
fala a favor, sim, que está com a memória preservada. Então, se ele está perdendo e depois está achando, entre aspas, Aham. né? Talvez seja mais uma alteração da atenção, né? Vai ter que Uhum. avaliar. Então, o que é que a gente pode fazer? O paciente vai chegar assim, doutor, eu perco, eu não sei o que e tal. Eu disse, mas depois lembra? Eu disse, depois eu me lembro, doutor. Aí eu faço uma forcinha, eu faço uma careta, não sei o que, aí me lembro, vou lá e busco. Então, isso é importante, tá? É que muitas vezes o paciente chega dizendo que está com problema de memória, né? Normalmente ele vai dizer que está com a memória fraca, ou o paciente, ou os familiares dizem que ele está muito esquecido, mas na maioria, aí quando você vai perguntar, não, está muito esquecido, porque esquece onde colocou os objetos, está perdendo os objetos. E aí, como o Andrei bem falou aí, isso não fala muito a favor de problema, prejuízo da memória em si, mas da atenção. Aquela pessoa que vive perdendo objeto, ele está desatento porque não teve a atenção de onde, de fato, estava colocando, a atenção no que estava fazendo. Isso é disfunção executiva que a gente vê nos laudos, muitas vezes, avaliação neuropsicológica, ele botava disfunção executiva. Estaria É, mais relacionado a esse momento com a atenção? não, estaria É mais com a... atencional, Isso, desexecutivo atencional. isso, Isso, exatamente, seriam executiva dois. atencional. É diferente, por exemplo, do paciente que tem uma queixa mais de memória, que ele está perdendo objeto e está dizendo, alguém está me roubando, alguém está escondendo minhas coisas. Isso é diferente, aí já não é distração, né? É o paciente que realmente começa a perder, não tem nem a percepção que está perdendo e começa a confabular histórias. Isso fala Ele muito. Não tem um completa, insight, né? ele completa o buraco da memória com uma confabulação. Isso. E aquela Se- confabulação, às vezes, Isso é de roubo. Outra coisa que também, muitas vezes os pacientes relatam que estão esquecidos, que estão com problema de memória, mas quando a gente vai perguntar, eles dizem que estão com dificuldade de lembrar palavras, lembrar o nome das pessoas, de lembrar o nome dos objetos, então fica trocando o nome do objeto por nomes genéricos, como essa coisa, esse troço. Estou com dificuldade as palavras não estão vindo na minha boca, né? Isso não é problema propriamente de memória, a gente vai ver mais adiante que é problema de linguagem, diz respeito a problema de linguagem. Então é importante a gente estar atento, fazer as perguntas certas, interpretar as respostas da forma correta. E não é à toa que a gente está falando de memória primeiro e está dando essa ênfase tão grande em memória, porque é a principal queixa. E muitas vezes as pessoas confundem cognição total com memória. E eu confesso a vocês que uma das primeiras perguntas que eu faço quando não vem uma queixa cognitiva é como está a memória, né? Eu estou falando memória, mas eu estou querendo ouvir tudo, né? tudo, né? Eu estou querendo ouvir, doutor, ele está se comportando muito mal. Ok, eu recebi uma resposta de cognição social, de comportamento social. Doutor, ele desaprendeu a dirigir, está desaprendendo a dirigir. Eu estou recebendo uma coisa de disfunção executiva, entendeu? Mas eu perguntei de memória. Então é uma das formas de você genericamente perguntar. É claro que a gente tem perguntas específicas sobre cada um desses campos cognitivos. E quando a gente for falando um por um, a gente vai pontuando algumas perguntas que a gente pode falar para vocês. Tá, então vamos assim, didaticamente, Andrei, como é que a gente, na anamnese, a gente pode fazer perguntas que fazem a gente pensar que o paciente esteja realmente com um problema de memória, no domínio cognitivo, memória. Primeiro a gente tem que entender assim, essa memória, esse esquecimento tem a ver com fatos muito antigos, fatos recentes, né? A gente sabe que, falando da doença de Alzheimer, por exemplo, que é a mais comum de todas das demências, o acometimento da memória começa com fatos recentes e preserva fatos mais antigos. Então, o paciente que tem uma dificuldade de reter novas informações, você fala um fato agora, daqui a pouco tempo, uma informação importante, obviamente, e ele daqui a pouco, no mesmo dia, não consegue nem lembrar, tá esquecendo de tomar as medicações, não porque está distraído, e sim porque você, mesmo insistindo, colocando lista de remédio, o paciente não E eu consegue. gostei do que você falou, importante. Você deu uma informação importante e ele perdeu. Porque às vezes é uma informação boba. Olha, eu coloquei ali o copo ali atrás. E o cara tá nem aí pra esse copo. Agora sim, sei lá, o Sport ganhou do Náutico ontem 3-0. O cara é louco pelo Sport e antes ficava louco. Aí daqui a pouco ele tá de noite perguntando: o Sport, quanto foi o jogo? Outra pergunta muito Isso é tão comum. comum que a gente precisa lembrar. É. Que dia é hoje? Que horas são? Aham. A desorientação no tempo é outra queixa extremamente comum e que tem muito a ver com a memória, né? Com a A memória. desorientação temporal faz parte do comprometimento amnésico. Assim como esquece compromissos, né? Você está Sim, esquecendo sim. compromissos, e isso é típico
acontece muito. Olha, doutor, por exemplo, hoje mesmo, para vir para consulta, ontem à noite eu liguei para a mamãe dizendo que, olha, amanhã tem doutor Daniel, consulta com o doutor Daniel. Hoje eu liguei para ela, mamãe está pronta. Pronta para quê? Hoje não era consulta com o doutor Daniel? Eita, então isso acontece muito. Então, perder, esquecer compromissos fala muito a favor de Isso. comprometimento de memória. Isso. O paciente está muito repetitivo, conta várias vezes a mesma história. E isso numa sequência de tempo muito curta. Repete perguntas e conversas, né? Isso, E é uma das exatamente. perguntas que você pode fazer. Ele se repete muito, ele repete perguntas, ele repete conversas, é uma das formas que você pode pedir. Fatos recentes, né? Por exemplo, o filho que teve na casa da mãe no final de semana, visitando a mãe, e quando o filho liga no dia seguinte, meu filho, nunca mais você veio me ver, né? Tá? Mamãe, eu tive ontem aí na sua Mas eu casa. acho que minha mãe é assim, viu? Porque eu ligo pra ela um dia, aí no outro eu não ligo, no terceiro ela diz, e não tem mais mãe não, é? Ela é mais bichinha, ela não tem demência não. Dois É só fatos, saudade mesmo. dois fatos interessantes, né, que no dia a dia que a gente encontra. Um é o paciente isolado, tanto pelo familiar como também o paciente se isolando, que ele não vai ter o dia a dia do contato com a data, Sim. com o fato, e nem muitas vezes tem essa deficiência de memória, apenas não está sendo estimulada de forma adequada todo dia. Então, se você não der jornal, não der um calendário, a pessoa vai se perder no tempo. Tem hora que ela vai saber que dia da semana é nem que data. Ela vai saber se é dia ou de noite, tudo bem, mas não vai saber qual a data específica. E não resta Isso dúvida. acontece. O idoso que às vezes começa a morar só, isolado da família, ou idoso às vezes em instituição de longa permanência. Sim. Isso aí tem que ter esse bom senso na hora de analisar. Até E porque o para outro, esses, todo dia é igual. Todo É, dia é isso. domingo. Todo É. dia. Todo dia é domingo. Pra gente não, aí vai ter feriado quarta-feira, vai ser 15 de novembro, não sei o quê. Aí o cara já fica, "Eita, hoje é 14, né? Porque amanhã é 15, que vai ser feriado, então depois é 16, que tem, né? Aí o cara já fica antecipando. Então você Essa terça-feira já sextou, né? já sextou, é terça-feira é sexta, entendeu? Ou então você tá ali, vai evoluir o paciente, a gente tá botando a data o A tempo data. todo, né? Quantas vezes tu pergunta na hora de escrever? Eita, que Sim. dia é hoje mesmo? Aí olha pra lá. Eita, que dia é hoje Cadê o mesmo? celular, né? Olha Cadê a pra lá. data? Cadê a data? Você pergunta, eu pergunto às vezes até paciente, que dia é hoje mesmo? E a situação também que chama muita atenção, na hora da consulta, como você bem falou, que é o paciente não fala do esquecimento e o familiar fala. Às vezes até o familiar espera o paciente ir no banheiro, fazer alguma atitude e diz, olha, ele está esquecendo, viu? Ele não está É. falando não, mas ele está esquecendo as coisas, ele não reconhece o mais Boa, fulano boa. que está sempre com ele, tal, tal, tal. E aí você tem esse insight só depois de um certo tempo na consulta. Isso se Excelente. chama anosognosia. O paciente que perde o insight, a capacidade de Reconhecer seu reconhecer DST. que está apresentando um comprometimento. Isso é uma característica marcante, frequente em pacientes que de fato têm comprometimento cognitivo. E é, inclusive, de muito bom tom você separar um período, um pedaço da consulta para fazer ela individualmente com o paciente e individualmente com o familiar, Isso. especialmente em questões de queixa cognitiva. Deixa eu só dar uma dica prática aqui, né? Que às vezes acontece. Você faz uma regra completa lá, tem 1h30 de consulta, 1h15 ou 1 hora, e aí, no final, mais alguma coisa, tá tudo certo, já com a receita na mão, entregando, assim, né? Ele tá esquecendo, doutor. Eita, covardia, Ele tá né? esquecendo. É, Eu acho que isso é uma angústia frequente do consultório, né? Porque você fica naquela, e agora, né? Foi um tempo já extenso, obviamente, né? Dado, dedicado, não tem o que discutir. Todo mundo tem o que cumprir. E você não vai conseguir fazer ali. Como é que você faz nessas situações também? Diz aí, André. você vai ter que marcar um outro dia para poder fazer a avaliação cognitiva. Sim, apurada. Eu escrevo com frequência lá na minha conduta, avaliar melhor eu cognição faço na isso próxima também. Eu consulta. faço isso Mas é uma também. coisa até importante, né? Porque o paciente pode ficar ali, a consulta já demorou, já tá ali entre Fica mais saco cheio, já fadiga, tá né? cansado. Aí você vai começar a fazer teste cognitivo. Desenha muita aqui esse coisa. quadrado, desenha esse quadrado desse doutor, pela mãe de Jesus. É 1h30 de consulta. No Não é HC, possível que o senhor ainda tenha paciência. Ele vai escrever uma frase mal criada, né? nós das clínicas entra multi nessa hora, né? A gente encaminha para multi com pouco tempo, né? Para não ficar aquela consulta. A gente fazia isso com frequência, né? Para a enfermeira, para ela fazer o minimento, os testes de memória, os aplicáveis de acordo com a situação do paciente. Bom, então a gente falou aí perguntas que fazem a gente pensar em problemas de memória. Então tá repetindo, tá esquecendo compromissos, tá perdido no tempo, né? Esquece data, tudo isso, episódios, fatos recentes, tudo isso fala a favor de problema de memória. E o que é que na anamnese? Que perguntas a gente pode fazer na anamnese para avaliar a atenção, Andrei? A atenção é aquela pessoa que está se distraindo facilmente, né? Então você não consegue cozinhar e lavar roupa, que deixa a panela no fogo, deixa a torneira aberta com água correndo sem parar, perde os objetos
com muita facilidade, mas porque está distraído, né? Então, a atenção diz muito a ver com a incapacidade de manter o foco em uma determinada tarefa. Começa a fazer várias coisas e tudo pela metade e deixando sinais de que está fazendo de forma incompleta. Você já A vai. história da panela no fogo é típica, né? É comum demais. E, nessa hora você pode até já começar a pensar, se for um déficit muito grande de atenção, nos distúrbios neuropsiquiátricos ou encefalopatias metabólicas, né? Antes de Sim, pensar em ter doença sim. neurodegenerativa, né? Transtorno do humor, com Humor certeza, total, topado, exato. dá o perfil desatencional, desexecutivo, basicamente, Principalmente né? ansiedade, né? Ansiedade. Ansiedade. Eu sempre brinco com o paciente. Ansiedade compromete muito a atenção. Eu digo pro paciente assim, rapaz, quando tu estás preocupado, o filho, o paciente, o neto, tu estás preocupado com uma prova. Rapaz, e aquela prova que... Aí uma pessoa vem assim, eu só, olha, tu vai pro jogo quarta? Aí, nem lembra, vamos pro jogo quarta, o cara nem lembra, daqui a pouco ele tá tão preocupado com a prova, passa a prova e ele vai e volta e pergunta. E o jogo, vocês vão, olha, esse rapaz não te chamei, eu tava tão preocupado com a prova, É. que eu tava totalmente focado, com ansiedade, pensando naquilo. E não consegui reter aquilo, então eu não tinha atenção. É totalmente um problema de atenção. Outra coisa que está muito relacionada com a atenção é Levi também. Inclusive aquela flutuação da atenção Sim. ao longo do tempo, do dia e dos dias, ela pode estar, sim, relacionado É o com... evento on-off do Levi, né? Você pode perceber a atenção também na consulta. Você pergunta uma coisa ao paciente, ele responde outra. Ele não consegue responder objetivamente aquilo que você está perguntando, né? Isso, eu e aquele paciente também que está desistindo muito fácil. Você pede para fazer um teste, ele tenta um pouquinho, já desiste. Ele não está muito. Parece que a atenção está muito comprometida. Inclusive, nosso podcast de Levi ficou massa, viu? Pô. Daí porque tem a questão do humor, né? Você desiste fácil, pode ser uma questão de vontade, né? Não ter Isso, vontade, e pode exatamente. ser uma questão de É, meio que tudo neurodegenerativa. junto, é. Isso. Bom, então atenção, Ah, isso. eu tenho mais umas perguntinhas que eu botei aqui, aí só para não perder o que eu coloquei. Por exemplo, perde a linha de raciocínio, né? Objetivamente. Então, são perguntas que você pode fazer para a família. Ele perde a linha de raciocínio quando está falando ou fazendo alguma coisa? Ou então, ele tem dificuldade de acompanhar programas de TV ou mesmo um filme? Isso é outra pergunta que você pode fazer. Ou então, simplesmente, ele se distrai Facilmente. facilmente. Então, são coisas E que a não gente, tem TDAH, né? E são coisas que a gente pode perguntar para a família Isso. e tentar entender. E de preferência sozinho, sem o paciente na sala, como eu disse. eu sei que não é o foco de hoje, mas eu queria só situar talvez assim, fazendo esse Ó, link, afogar o tema, cuidado. fazendo um link aqui dessa alteração com os testes, né? Se a gente for procurar no teste lá pelo mental, seria na atenção em cálculo que a gente identificaria esse Sim, tipo, sim. né, Isso. de dificuldade, né? Não, Isso. boa observação, Fico, boa observação. Inclusive, a gente vai ter um podcast falando especificamente sobre todos esses temas. Uma Que é vez isso aí. inclusive esse artigo, digamos, ele surgiu a partir disso, né? A gente fala muitas coisas associadas e não faz a A comunhão das duas comunhão, exato. situações. Óbvio, né? Os dois vão identificar déficit de memória na maior parte das doenças neurodegenerativas. Mas vão ter pacientes que não vão ter déficit de memória e que você vai identificar outras lacunas no teste. Sim. Nesse caso da atenção, bem falou Duncan, uma das doenças seria Levy. Porque na hora que der o Alzheimer, você já estaria numa fase um pouco mais avançada Isso. da Já apareceu doença outras coisas antes, do né? que Dá o quê, propriamente Fig? Alzheimer. Alzheimer? Então, Que demência é essa? a gente não teria. Eu nunca fiquei me corrigindo toda hora, tentar acertar. Aham. Você não teria, então, essa alteração tão, tão, tão sozinha, isolada, né? Já teria quase que um contínuo ali no minimento. O paciente vai degenerando o minimento do lado de cima para baixo, né? Sim. Eu até falei brincando do Levi. E acho que você pode expandir para demência de uma maneira geral. Para você identificar ali Alzheimer e as outras demências, traça uma linha ali na atenção em cálculo, dali para baixo. Se os domínios estiverem alterados e a memória não, pense em outra demência que não Alzheimer. Sim, com certeza. Né? Beleza. Bom, então, Tá bom de atenção, né? bom, O que mais agora? então, saindo de atenção, linguagem. O que é que a gente pode pensar? Que perguntas a gente pode fazer para o paciente na anamnese que podem falar a favor de alteração de linguagem? Primeiro a queixa, né? O paciente pode começar falando da dificuldade que está em encontrar palavras. É um tipo de alteração de linguagem comum que chama a atenção. Então tá falando e começa talvez a substituir o objeto que quer falar por uma palavra uma coisa, aquela coisa, e começa, não consegue nomear adequadamente objetos. É uma queixa que chama muita atenção para a linguagem. E o que a gente pode perguntar ao paciente, à família, está se comunicando com dificuldade? Você
tá tentando falar e não tá conseguindo se expressar como gostaria, né? Tá trocando o significado das palavras, ou tá trocando, substituindo palavras genéricas, era isso que eu queria falar. Então, aquela coisa, Esse fica, troço. é isso, fica insistindo, colocando uma palavra genérica para algo que não Ou tá às óbvio. vezes fazendo circunlóquios, né? Isso, Ele não lembra do nome do objeto. Aí esse objeto Esse que negócio você de... usa para pentear o cabelo, né? isso. Para O que é arrumar o isso? cabelo, O que é isso? É de ver as horas, apontando pro é relógio. de ver as horas. Esse objeto aí Esse de negócio de ver as ver as horas, horas, às é vezes, parafrasear, né? É parafrasear. Para fazer. e também às vezes ele tem dificuldade de encontrar palavras, é o fenômeno de ponta da língua, né? Fenômeno ponta da Tá na língua. ponta da língua, né? Mas quando isso é de uma forma tão importante que está atrapalhando a comunicação, é porque o paciente pode estar distraído de várias formas e O não está nervoso, encontrando né? a palavra. Eu tenho certeza que tem alguém ouvindo a gente pensando, meu Deus, eu acho que eu tenho isso. Eu fico assim, mas às vezes. É também outro nome que se diz na Ó, literatura em inglês é word finding. ó o pessoal lá da equipe tá dizendo, eu tenho ali atrás. Mas com certeza o paciente com a queixa cognitiva é bem mais marcante. Você vai fazer um teste de linguagem, É muito mais aí você marcante. vê como chama a atenção a É queixa. normal a Outra gente coisa estar é procurando. você perguntar se o discurso está menos fluido, né? Sim. Está menos fluido, o vocabulário está mais restrito, Uhum. né? Só, Não está com um vocabulário tão rico. só algo de bastidor de consulta, Duncan citou aí, eu acho engraçado, né? Que a gente às vezes faz os testes de memória e de repente o familiar começa a rir do lado quando você termina o teste, né? Porque ele começou a falhar também. Eu já Ele fica lembrando, vi. escuta, doutor, falei Vixe, no não, final. quantas vezes eu não escuto? Doutor Daniel, preciso marcar minha consulta também. Eu nem me lembrava Já disso. Eu não me esqueci as lembrei as três palavras. palavras. Ele caladinho tava fazendo teste É. também. Não, minha gente, eu quando tava aprendendo o Minimento, eu lá atrás, rapaz, eu tô me esquecendo dessas três palavras. Mas na avaliação de linguagem, quando a gente faz aquele link com os testes, o Minimentor praticamente tem muita coisa ali, né? Da parte de você é, repetir uma frase, A escrita, a né? Ler e escrita, escrever a executar. frase, Isso. tá? Uma dúvida minha frequente, e aí dividindo com vocês, você pede para o paciente fazer aquela frase, nem aqui, nem ali, nem lá. Isso é linguagem, Sim. né? Você vai lá no teste lá e está testando exatamente a linguagem dele para saber como é que tá. Se ele ouviu e pede para repetir, você considera isso alterado ou não? E se ele, de repente, repete a primeira vez, mas erra o finalzinho e você repete e ele conserta? Como é que vocês avaliam essa situação? Que são coisas do dia a dia do Você tem Minimento, que ser rigorosíssimo. Pronto. Você tem que ser. Até eu pegando um gancho que Jamerson, que veio falar de demência frontotemporal, ele falou isso mesmo. Você tem que ser o advogado do diabo. É. Você não tem que ter pena na hora de aplicar o minimento. Mas lembrando que Ah, quando porque nem aqui, nem ali, nem acolá, né? É. Errou, perdeu o ponto. agora lembrando que às vezes o paciente ele tem deficiência auditiva, Isso. né? Tem dificuldade ali É. já, Ah, presbiopia, não é coisa ó, completa, né? é. Nem os aparelhos, mas ele pode ficar E a gente está avaliando linguagem É. e não atenção nesse momento. Então, aí você até pode repetir, mas aí você tem que abstrair um pouco também Sim, da coisa, né? sim. Eu faço assim. Nem aqui, nem ali, nem lá, né? Eu vou fazer o minimento, eu boto um fonezinho quando o cara tem o Pocket Talker, o amplificador, né, Amplificador. pessoal? E o fecha os olhos também, a linguagem, dentro do Minimento, quando a gente está falando aqui da cognição. E quando tu manda fechar os olhos, eu estou dividindo aqui a dúvida do dia a dia que a gente tem, né? É importante. Você bota para o paciente, fecha os olhos, ele fecha e não abre mais. Aí vocês podem abrir. Pode abrir, Sim, mas tudo pode bem. abrir. Mas, Mas é bom- aí eu ele acho está que aí- certíssimo. O que abre é quem errou. Mas o essa- que abre é quem errou. Você não escreveu fecha os olhos, depois abra, não. Você disse para abrir? Mas a gente Não, fica pegadinha, né? Até que ponto ele fez Talvez perseverando. Isso, perseverou. Talvez na uma verdade. perseveração. Você vai fazer Fica outros na testes dúvida para poder isso. talvez esclarecer Já isso tem um melhor, teste né? cognitivo anterior precedente, Sim. você pode começar com aquele teste. Eu ainda brinco se eu não mandei abrir, porque a senhora abriu. Não, tô brincando, não faço não. Mas assim, eu acho que faz sentido, mas a sua pergunta é boa. Isso aí. Ó, outras coisas mais que eu coloquei aqui como perguntas também. Por exemplo, perda de significado das palavras. Aquilo ali não significa mais. Me dá esse copo aí é o celular, né? Ele troca o significado das palavras, ele não tá dizendo. Ou então assim, nem sempre faz sentido do que tá falando. Não, é porque não sei o que, eu tava querendo pegar isso, e aí eu achei que vocês, entendeu? Assim, diferente do que a gente tava falando. Tipo, não faz sentido o que a pessoa Sim. tá falando, e aquilo ali pode ser, sim, um componente de linguagem. Ou então, muitas vezes, fala pouco. Uma fala arrastada também. Isso. Né? Fala pouco. Eu tive um caso de um professor, a gente era de uma junta também, perdão, de uma instituição federal, e esse professor teve um AVC, ele não preenchia, e ele entrou com as licenças, e ele não preenchia, e ele ficou internado 2 meses. E ele
e ele não tinha um déficit cognitivo propriamente dito, mas tinha a afasia. E aí ele sabia o que ele queria falar e não conseguia completar a frase, né? E a gente teve que tomar licença dele, apesar dessa capacidade cognitiva dele ainda estar relativamente preservada, ele não teve, ele não fez o chuveiro, que a gente chama, né? Ele fez só um ponto único específico de isquemia, é, porque ele não conseguia dar aula, ele começava como, não conseguia adiante, não vinha a palavra para ele continuar a É, dar aula, né? incompatível com a profissão dele, né? Isso. E lembrar uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção é que linguagem a gente está falando de falar, de falar, de falar, de falar, de botar para fora, mas também linguagem envolve compreensão, Sim. não é? Volta para a gente também. A compreensão também faz parte da linguagem. E aí é Das uma. afasias, né? Exatamente. Aí uma pergunta que a gente pode fazer para esse paciente para identificar é: ele demonstra dificuldade na compreensão da língua falada, né? Ou da língua escrita? Isso sim vem como uma queixa e a gente pontua que a linguagem também ela está Não A outra, prejudicada. no minimento, você também pedir para ele escrever uma frase, né? Porque ali Isso também é isso linguagem. pode, Sim, isso sim. você está É avaliando língua. praxia, E claro, né? identificar objetos, né? Você vê que linguagem é muito rico, né? Para você testar a memória, talvez o domínio seja aquela que você tenha mais subtipos no minimento e que é testada, porque mexe praticamente com tudo que você possa imaginar. A percepção visual, você vê a identificação, a nominação, a execução motora, tudo isso integrado dentro do campo da memória para você Isso. destrinchar a sua resposta correta. Então, o minimento ele é muito rico na parte de avaliação da linguagem, né? Bom, saindo Deixa, agora deixa, do domínio cognitivo. Desculpa, rapidinho, Bruno. Deixa eu só complementar, que eu estava que até conversei no início aqui sobre a questão de fluência, que também é outro componente da linguagem. E a gente não tá, a gente não testa, a gente não faz a CERAD, né, que seria uma Lista forma de de você fazer palavras, né? é isso, você fazer uma avaliação maior, mais ampla, são geralmente testes psicológicos, obviamente, ou de áreas de neurocognição, né, que fazem os estudos, mas tem as fluências que você pode usar, que são testes curtos, depois que você aplicar o Minimeter ou o MoCA, que aí seria a fluência semântica, a fluência verbal, que seria a semântica, e a fonêmica. E eu achei interessantíssimo, Boa, porque boa. você tiver ali fazendo o Minimeter ou o MoCA, ou após a área, identificar que esse paciente tem um componente mais para déficit de memória na linha de uma demência de Alzheimer, você pode fazer, então, a fluência E também procurar semântica. linguagem, né? E se for um paciente que você denota que ele tem mais um quadro para uma DFT, uma demência frontotemporal, aí você usa a fluência verbal, a fonêmica, Uhum. né? Para você poder Que é, caracterizar melhor. Na verdade, você pode utilizar até os dois, Isso. né? Porque fluência verbal semântica, você avalia ali função executiva, mas avalia também linguagem. como é a semântica, Daniel? Você vai pedir para o paciente falar, por exemplo, a lista de animais, né? Me fale em 1 minuto a maior quantidade de animais ou bichos que você se lembrar. É semântica porque animais É uma aí categoria. significa uma categoria, Uma exato. categoria, Aí várias né? coisas. E a fonêmica, E a fonêmica, ele vai dizer em 1 minuto palavras que começam com alguma F. determinada letra. Normalmente a gente usa F, né? Pode utilizar P, né? Desde que não seja nomes próprios, nomes de pessoas, nomes próprios, né? De lugares, de países, cidades. Nesse sentido, o MoCA E é mais aí, completo, né? e aí na sim, fluência é uma muito mais. fonêmica, avalia principalmente aí linguagem. Isso. Beleza. Vamos lá. Função executiva agora? Como é que a gente avalia a função executiva, Pronto. Andrei? Começando pela queixa, né? Talvez perguntando ao paciente, está sentindo dificuldade, se for um paciente que trabalha no trabalho, em tarefas do dia a dia, né? Acho que isso é a queixa que mais chama a atenção. Tá errando a direção, tá batendo o carro, é um paciente que sempre teve uma boa habilidade, sempre foi um bom motorista, e de repente tá sendo batendo o carro, fazendo Barbeiragem. barbeiragem, recebendo muita multa de trânsito. É um paciente que sempre cozinhou bem, de repente está errando a receita, está cozinhando mal. Então, são coisas que sempre fez bem, talvez, e agora perdeu, está com dificuldade. Isso é o que chama mais atenção para a função executiva, né? Então, a gente poderia perguntar, está com dificuldade, inclusive, de resolver problemas. Então, tem todo um passo a passo, uma rotina de fazer. Aparece uma coisa nova, um problema, e ele tem dificuldade de se adaptar àquele problema, isso chama atenção para a função executiva também. Dificuldade de tomar decisões, né? É aí onde o pensamento fica mais concreto também, aquele pensamento que não tem muita Abstração, né? né? É. Então, E tem aquele teste até que você faz específico para DFT, esqueci o nome, mas que é o go no go, né? Que você manda o paciente repetir uma série de sequências motoras Isso, que que vai bater na você mesa, bater na mesa, isso, né? mas aí vai avaliar também a atenção, né? Isso.
junto e da... pega a questão de função executiva. E aí, quando a gente tem um paciente que tem predominantemente alteração de função executiva, que possibilidades a gente poderia pensar? Né? A gente lembra da demência por corpo de Levy, né? A doença de Parkinson também chama muita atenção essa dificuldade, esse perfil desexecutivo, né? Então, pegar um paciente que no começo do declínio cognitivo já está alterando a função executiva, opa, será que esse paciente aí, na verdade, não é um Levy que está começando? Então, a forma de início da queixa cognitiva faz a gente destrinchar ou direcionar, talvez, o diagnóstico, né? Mas É, um essencialmente, disfunção executiva todas podem dar, né? Sim, isso, sim. todas Sim, podem dar. toda, Função executiva, muitas demências não, mas assim, o carro-chefe Parkinson, Levy, Isso, né? lembrar, né? Lembrar um teste que a gente usa muito na prática, que avalia a função executiva, além do teste da fluência verbal semântica, como a gente já citou, mas o teste do desenho do relógio. Sim. É um teste que sim, avalia, sim, sim. avalia função executiva, avalia capacidade Viso é, perceptivo também. visoperceptiva, mas função executiva é muito avaliada, né? Porque Isso. tem Você que. sabe, é muito difícil na prática clínica você tá o tempo todo se lembrando desses nomes, dos campos Isso. cognitivos e não sei o que e tal. Então, a única forma que a gente tem de ver isso e de aprender isso é repetindo, é vendo, é fazendo. Porque aí a coisa vai cristalizando, sabe? A memória ela vai ficando de fato sedimentada. Então, você que está ouvindo aí, não fique assustado e achando que nunca vai aprender e que Que é um isso é tema muito complexo, difícil com demais e certeza. que não precisa. Não, calma, vamos repetindo, vamos atendendo, vamos ouvindo, vamos prestando atenção É. e a coisa vai, de repente, você vai tendo insights, né? Outra coisa de função executiva, o paciente que tem disfunção executiva, ele tem dificuldade de tomar decisões, como eu já disse, e acaba tomando decisões ruins, Sim. né? Então, isso é um traço de quem tem disfunção executiva. Bom, saindo de função executiva, como é que a gente avalia habilidade visoespacial? Como é que a gente investiga, né? Então, assim, a queixa que vai chamar a atenção é o paciente que está se perdendo em locais conhecidos, né? Então, o paciente que sempre andou, morou no mesmo lugar, no mesmo bairro, e de repente errou o caminho de casa, se Eu perdeu. tenho um pouquinho disso. Eu uso o GPS, eu uso o Waze para sair do quarto para a cozinha. Eu me perco demais. Eu não tenho uma A boa função orientação vídeo espacial, não. espacial aí tem que avaliar. Ou até ir dentro de casa, né? O paciente quer ir para o banheiro, vai para a cozinha. Tá se perdendo dentro de casa. Isso chama muita Eu notei um atenção. certo tremor em você também, Eu... Rafael. Uma dificuldade de olfato, certo? Essa talvez, alguma coisa assim. Sabe um filme muito bom que tem, que é aquele de... Eita, que é com Julianne Moore. Qual é o nome? Caramba, esqueci o nome do filme agora. Tem um episódio, ela tem doença de Alzheimer, né? E quando ele começa a mostrar de orientação geográfica, Para visoespacial... sempre Alice, não. Para sempre Alice, é isso aí. Aí mostra ela fazendo xixi na sala, porque ela não acha o banheiro. E ela é bem nervosa porque ela não estava na casa dela e ela não conseguia achar o banheiro dentro de casa. E ela terminou fazendo xixi na sala e acho que o marido dela, não me lembro quem era, estava lá para acolher ela naquela situação. É um filme muito bom, inclusive, viu? Ele vai alterando campo de cognição por campo de cognição. Ela era uma professora universitária, Professora né? universitária, ela começa correndo, aí ela erra o caminho, logo no começo do filme. Aí ela vai para casa, você lembra? Aí ela vai para casa, no jantar da família, ela começa a confundir algumas coisas, esquecer algumas coisas. Pensa num filme extremamente didático. Para sempre, Alice. A questão das multas de Tá no trânsito. Geriflix, hein? Do Geriflix eu recomendei esse filme uma vez. As questões de multa de trânsito, por exemplo, é interessante. Agora não me pegava, não, porque eu ando com o carro da minha esposa, aí Vai não botar tinha na como conta pegar, dela, não. né? Bom, e então habilidade visoespacial isso e habilidade visoperceptiva. Que aí já seria reconhecer objetos, faces, né? Então, é o paciente que está com dificuldade nesse reconhecimento. Então, por exemplo, uma queixa muito comum em quem tem o Alzheimer já mais avançado, o não reconhecer rostos familiares, né? A prosopagnosia. Isso é um comprometimento, sim, da função visoperceptiva, certo? Uhum. É uma queixa que talvez seja mais comum nesses casos de Alzheimer mais avançado. E afeta muito, assim, a família nessas horas, né? A gente fica, papai não me reconhece mais. E É. tem filho que ele reconhece, tem outro que... E as pessoas ficam levando muito pro lado pessoal essas coisas. E, É obviamente, impressionante. essa falta de reconhecimento não é por uma queixa visual, né? Não é um paciente tá tem um déficit visual, é por E uma nem é um queixa... desejo do paciente também, né? Sim, Isso é uma coisa exatamente. patológica, né? Que as pessoas acham, as Isso. famílias acham que há uma preferência, né? Não esquece fulano, esquece a mim.
como se fosse uma preferência do paciente. Você sabe, tem um filme, eu gosto muito de filme, né? Mas tem um filme, Percebe-se, né, né, Rafa? percebe? Tem um filme com aquela menina que faz até Resident Evil, Mia, não sei o quê, que E a Djokovic. parece que é com aquele Hugh Jackman e ela. Hum. Eles fazem um filme, eu me esqueci o nome do filme, mas não sei se é Ih, rapaz, é o Prosopagnosia. segundo filme que ele está esquecendo. É mais porque o nome do filme é difícil. Procura aí, Bruno, depois. O Prosopagnosia, de Hugh Jackman e Mia não sei o quê. Daqui a pouco eu digo o nome, viu? Eu vou me lembrar aqui. Aí é o seguinte, ela vê um assalto, um assassinato, um negócio desse. E na hora que ela vê, o cara que comete o assalto é um amigo próximo dela, uma pessoa do lado dela. E na hora que ela vê, ele empurra ou ela cai, não me lembro mais, ela bate a cabeça. E quando ela acorda, e o cara, né, ela me viu, ela vai dizer que fui eu, ela me viu, ela vai dizer que fui eu, o assassino e tal, não sei o quê. Aí ela não sabe dizer. Ela olha pra ele, opa, não sei quem é você. E não conhece mais ninguém. Ela funciona normal, lembra das coisas, mas ela não conhece, não reconhece mais os rostos. E ele muda o ator do filme. É um negócio arretado, sabe? E agora eu não vou falar o final do filme, que é pra vocês assistirem. Tá. Mas é bem interessante. Assim, ela para de reconhecer o rosto. O nome do filme acho que é Prosopagnosia, né? Como é o nome? Rapaz, não foi um nome de filme bem Não, bom planejado, não, né? não, viu? Porque Mas eu eu não descobri. teria interesse em assistir, É talvez. bom, muito bom o filme, eu vou olhar Sai aqui. alguma garra da mão dele? Não. Se sair, não é X-Men, não. É da Marvel. Não. Deve ser outro. Prosopagnosia. Bom, Vamos conversando e outras vamos coisas lá. que eu E gosto. praxia, Andrei, como é que a gente pode pensar aí na história clínica que o paciente pode ter? Pronto. A apraxia seria a perda da. Você desaprendeu um ato motor, uma atividade motora que você previamente sabia fazer, né? Então, assim, o que seria isso, por exemplo? O paciente não sabe mais, não consegue mais escovar os dentes, pentear os cabelos. Isso não é por um déficit motor, não é uma hemiparesia, não é uma alteração de sensibilidade. Se você botar uma escova de dente na mão do paciente, como é que escova os dentes? Ele vai ficar aqui segurando a escova e Ele não. teria função motora para tal, mas não sabe executar. Exatamente, e ele já soube, né? Então, a atividade que ele inclusive a definição do que é praxia. Então, ele já soube e aí ele perdeu essa capacidade. E isso não é um déficit motor, ele não consegue executar um ato motor coordenado. Então, E pode- dificuldade de se vestir, dificuldade de escovar os dentes, dificuldade de manusear objetos, né? Você Isso. pode até fazer o teste sem um objeto específico na mão, né? Sim, Você pode dizer, sim. ó, faça simule você escovando o dente aí, ou então simule você batendo um prego, seria a praxia motora. E fazendo um link lá com o minimento, é do momento em que você pede para ele dobrar o papel, pegar o papel, dobrar o papel e botar em cima de algum ponto específico. Aí você está testando exatamente a praxia, no caso, a ideacional, mas é uma praxia. Isso. Tá testando a atenção também, A tá atenção testando também acaba tendo função executiva aí, que é a sequência também. de tarefas, né? Isso. Tá tudo junto, É, a compreensão, porque você também está avaliando a compreensão do paciente. Sim, Ele sim. pode ter alteração de linguagem porque ele tem dificuldade de compreender. Tá? É uma série de domínios cognitivos que você avalia Isso. aí. Acho que o que é importante comentar sobre as apraxias, né, que se você perceber que isso está acontecendo no começo do quadro, chama muita atenção para um parkinsonismo atípico, né? Não é toda demência que abre com apraxia. Geralmente é algo que vai aparecer mais para frente. Então, se tá como principal queixa bem inicial, a gente vai lembrar de uma córtico basal ou algum outro parkinsonismo atípico, né? Isso é uma Boa, informação boa. importante. Bem lembrado, bem lembrado. E talvez por último, cognição social, né? Que a gente pode ver isso na história clínica. Isso, de uma forma talvez mais subjetiva, mas assim, o paciente que foi para um velório e começou a rir, não soube se comportar, isso não numa situação só daquela pontual, porque isso pode ser até um reflexo de um problema, transtorno de humor do luto, algo relacionado, mas ele se comporta inapropriadamente de várias situações. Então, defecar em local público, perder a empatia. Então, ver uma pessoa triste, você não ter empatia, um familiar triste, por exemplo, né? E você se portar de uma forma desrespeitosa. Isso é alteração da cognição social, do comportamento, né? A Então, perda do filtro, né? Da isso. Aí a gente pode entrar em isso, desinibição. sinais de frontalização. Então, aí já vai direcionar o diagnóstico para outro tipo de demência, né? E que Lembra? não vão estar nos testes de rastreios habituais, né? Isso. Você não vai testar isso, você vai, na verdade, colher essa informação na água quando você estiver fazendo a entrevista inicial. Anamnese, é Muitas vezes é isso. aquela situação exatamente que a gente falou aqui, que é o familiar já até faz uma pré-consulta, ou liga antes, ou manda mensagem no Zap dizendo, ó, vou levar papai, mas papai tá assim, 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 assado, porque às vezes são tão
de um conflito constrangedor dentro da família, né? É o idoso que está um pouco mais saliente, Sim, com esse comportamento que ele não tinha antes, falando mais palavrão. Então, isso sai muito antes da parte dos testes objetivos de memória, porque sai na avaliação da anamnese da área. exatamente, exatamente. Então, Bom, maravilha. Diz aí, Rafa. Algumas perguntas a gente pode fazer também nesse contexto, né? Que, por exemplo, mudança do hábito de alimentação. Isso pode ser comportamento. Isso, a minha avó teve doença de Alzheimer e uma das coisas que aconteceu com ela foi que vovó era aquela pessoa puritana, não comia super educado, não bebia, não comia gordura, não sei o que. Daqui a pouco, quando a gente começou a perceber alguma coisa diferente, a vovó estava tomando cerveja, estava comendo hambúrguer. E a gente, "Oxente, que coisa é essa que a vovó tá fazendo? Comendo pizza, a vovó não comia leite, porque ela dizia que tinha intolerância à lactose, pronto, acabou. E se fosse com manga, matava, né? Oxe, tu é doido? Aí, aí ela começou a comer pizza, hambúrguer, tomar cerveja. Me dê esse negócio aí, o que é isso? É cerveja, vovó. Ah, me dê aí, que eu vou provar. Aí, danou-se, justamente, mudança do hábito de alimentação, né? acho que outra coisa importante assim também que já não chama tanta atenção, nem só o paciente para uma alteração para mais, né, desinibição. A apatia também pode ser uma forma de alterar, de demonstrar comprometimento Sim, social, de boa. cognição social, né? O paciente que sempre foi bem comunicativo e de repente está apático, não interage, não é nem tristeza, é apatia. Não Isso, modula o afeto, né? isso também chama a atenção da alteração de comportamento e cognição social, né? E faz diferencial quando você pega um idoso, por exemplo, com comportamento estereotipado, que poderia ser também outra apresentação, né? Diferencial ali com quadros convulsivos simples, de forma Uhum. simples, ou então acatesia. Então, lembrar também desse diagnóstico, às vezes, já De uma forma de mais aguda, né? isso. E aquelas ecolalias também, que o paciente fica repetindo a mesma frase ou uma palavra em especial. Ah, achei o nome do filme. Faces in the Crowd, Visões de um Crime. Eu tava aqui doente que eu tava procurando, eu tava achando. Visões de Ei, um Crime. agora diz para prosopagnosia Ei, foi pau, é Rafa. porque é o que Pelo é, amor de Deus. mas é porque é o diagnóstico da Pelo amor de Deus, se alguém botasse o nome de um filme prosopagnosia, Mas é quase, pô. você passando lá na Netflix, prosopagnosia, passa. Não, passa isso aí. É de terror. Visões de um Crime, vale a pena, viu? Assista aí, eu gostei que só. Divisões de um 2011. crime para prosopagnosia. Pois é. Beleza. Tá vendo que podcast Gericlés é cultura também, é pô. entretenimento, Ah, né? eu tava, sabe aquela gastura quando você não lembra o nome? Tava eu aqui. Bom, beleza. Então, acho que Falou todos? falamos todos os domínios cognitivos. Então, temos aqui alguns insights práticos e como você ficar atento aí não caia de achar que o paciente tem problema de memória porque ele diz que está esquecendo. Eu estou muito esquecido, porque eu estou esquecendo palavras, eu estou esquecendo onde eu coloquei os objetos, né? Ou porque eu não sei fazer mais isso, porque eu perdi aquela outra habilidade. Então, Alteração só de fique atento comportamento. aí para fazer a anamnese cognitiva da forma mais apropriada, porque isso vai direcionar, como nós falamos, o seu raciocínio. E outra, você vai, ao longo desse podcast, você vai começar a perceber, a gente está falando sobre alterações do campo cognitivo, as demências específicas, você vai ver que cada uma delas, a gente fala um pouquinho. Quando a gente falou em Lewy, a gente puxou mais para uma coisa. Quando a gente falou mais, quando a gente tiver o de Alzheimer, mais sobre memória, você vai ver que cada um deles vai chamando a atenção. A gente falou sobre DFT e a gente falou sobre pacientes que tinham alterações graves de alteração do comportamento, mas que não tinham alteração na memória, não é? Então, você vai ver que tudo isso se encaixa e ajuda muito na compreensão dessas patologias. Acho que uma das grandes mensagens assim, que eu levaria para casa, né, aquelas Take home message. take-home messages, seria a questão que o Rafa até já bem citou, e de alterações do campo cognitivo nem sempre são somente memórias. Você pode ter pacientes que têm outras alterações cognitivas que estão relacionadas a quadros demenciais e não ter um déficit tão grande no campo da memória ainda presente. Diz aí, Adriano. E isso é essencial, porque isso vai direcionar o nosso diagnóstico, né? A gente falou de forma bem geral, mas se eu identificar que o paciente tem uma disfunção executiva, eu vou depois pensar qual é o melhor teste que eu vou aplicar para avaliar a função executiva, né? Perfeito. Talvez o Mini-Men não seja o melhor. Então, a partir da anamnese, a gente já consegue até escolher o melhor teste e com isso dar um diagnóstico talvez mais assertivo, né? Perfeito. Beleza, então, testes cognitivos, pegando a deixa aqui do que você falou, vai ser tema, assunto para um podcast futuro, que a gente vai destrinchar muito bem isso. Vai ser pauleira, viu? Vai ser Maravilha, pauleira. olha, Andrei, muito obrigado. Estreia top aqui sua no nosso podcast, desse que foi o primeira de várias outras vezes que você vai vir aqui. Vai ser nosso
convidado Recorrente. vai ser arroz de festa aqui no podcast do Gericlass. Novamente, lembro vocês de checarem lá no nosso site, né, o artigo publicado pelo Andrei, que tá massa, top, que ele fala sobre isso aqui que a gente citou, tá bom? Comentou. Se liguem aí, curtam nosso podcast, compartilhem nosso podcast para aquele seu amigo, amiga que também lida com pacientes idosos, que tende a se beneficiar com o conteúdo rico que a gente procura trazer por aqui. Acompanhe nossas redes sociais e é isso, né? Esquecemos de alguma coisa, algum recado? Instagram, Se YouTube, tudo no mundo aí. Threads Se também. estiver fazendo multitask, né, dirigindo, ouvindo podcast e perder o caminho, aí procure também um neurologista para Neurologista é um geriatra. Geriatra. Que tem um sardinha pro nosso lado. É. Né? O Neuro depois. Neuro depois. Beleza, pessoal? Um forte Valeu. abraço. Até mais. Tchau, tchau.